Noite no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Glória a Jesus. Lucas capítulo 11. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Senhor amado, venha desfazer, meu Deus, toda ação maligna, toda ação das trevas que queira roubar a palavra do Senhor nesta noite. Desfaz, meu Deus, toda ação maligna que queira nos distrair, que queira nos inquietar, que queira tirar a paz, que queira, Senhor, tirar a comunhão, a devoção, a intensidade da adoração. Senhor, queremos aprofundar-nos no conhecimento de Deus. Flui, Senhor, como diz 2 Tessalonicenses 3:1, que a palavra do Senhor tenha livre curso. Meu Deus, como diz Romanos 11, queremos adentrar na profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como diz em Colossenses 2, que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meu Deus, dá-nos agora a revelação, dá-nos capacidade espiritual para podermos adentrar, Senhor, nisto que está escondido em Cristo Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Irmãos, desde que o Senhor me chamou para pregar a palavra do Senhor, o Senhor coloca em meu coração a seguinte necessidade, de transmitir a palavra para que a palavra de Deus seja entendida. O Senhor me faz pregar textos apenas para que o texto seja esclarecido, para que o Espírito Santo possa, na exposição da palavra, trazer o seu real sentido para que nós venhamos a cumpri-la. O Senhor não me concede assim mensagens com título, como gostam muito os pregadores por aí, mas o Senhor reparte a cada um como Ele quer. Amém? O Senhor concede essa necessidade de explicar o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, é absolutamente necessário entender a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Oséias 4 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra do Senhor ensina, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor quer que nós estudemos a palavra do Senhor, entendamos o significado. Foi assim na época de Neemias, em que os sacerdotes explicavam a palavra e faziam que o povo entendesse o seu significado. Então fala para o irmão do lado, você precisa entender. Mateus 13 diz que quando a pessoa não entende a palavra, o diabo rouba a semente. Então a palavra de Deus precisa ser compreendida. E outra, irmãos, não só compreendida, como também obedecida. E sede, amados irmãos, não apenas ouvintes da palavra, mas sim cumpridores, diz lá Tiago 1:22 em diante. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, João 8:51, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. A nossa salvação está em guardar a palavra de Deus. Salmo 119:11, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Glória a Jesus. Então, irmãos, estamos em Lucas 11, o versículo 24. Acompanhem comigo a leitura. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Palavras de Jesus. Todo homem é uma casa espiritual, ou do Espírito de Deus, ou dos espíritos imundos. Aqui o texto fala de uma pessoa dominada por espíritos imundos, e estes espíritos foram expulsos. Marcos 16 diz: em meu nome expulsarão os demônios. Todo demônio se expulsa em nome de Jesus. Nem todas as pessoas são endemoniadas, mesmo as pessoas que não têm Jesus, nem todas estão endemoniadas. Existem níveis de comprometimento
com as obras das trevas, níveis estes que podem levar uma pessoa a ficar endemoniada. Quando Jesus veio à Terra, nem todos estavam endemoniados. Aqueles que estavam, ficavam libertos no poder do nome de Jesus. Diga glória a Deus. O fato é, quem não tem Jesus, se não está endemoniado, está sob o poder das trevas. Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe sim o espírito das trevas que age no mundo e que cega as pessoas. 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis. O maligno engana e ele quer levar as pessoas à transgressão. O maligno vem com propostas, como ele fez lá em Mateus 4 para Jesus, na tentação do deserto, propostas de conseguir as coisas sem se submeter à vontade de Deus. Este era o real sentido de uma das tentações, aquela em que o diabo mostrou a Jesus os reinos do mundo. É conseguir as coisas sem submissão a Deus. Nunca se esqueça, meu amado, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você quer alcançar alguma coisa, é na submissão a Deus. E também não se esqueça, meu amado, o que de melhor podemos conquistar nesta terra é a vida eterna. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo homem é uma casa espiritual, os espíritos imundos são expulsos. Irmãos, existem pessoas que não gostam daqueles programas de televisão que mostram algumas igrejas com expulsão de demônios. Está certo que em muitos casos existe um abuso, já falamos aqui em outros textos, Jesus não ficava dialogando com demônios, pelo contrário, Jesus os mandava calar. Como diz lá em Marcos capítulo 1, Jesus disse, cala-te e sai dele, para o endemoniado de Cafarnaum. Diga glória a Jesus. Então, existe um defeito de conduta nesses que expulsam. Mas é fato que existem realmente pessoas carregadas e dominadas pelas trevas. Se alguém entrou aqui nesta noite, possuído de demônios, vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Porque Jesus está aqui, Jesus vai te libertar. Não existe poder que sequer possa chegar perto do poder de Jesus. Salmo 62:11. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu vi, que o poder pertence a Deus. Mateus 28:18 diz Jesus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus vai te libertar. João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo revela, Jesus quer libertar pessoas aqui hoje. Pessoas vão ser libertas. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, irmãos, quando o demônio é expulso de alguém, esse demônio fica perambulando por aí, está escrito aí, Jó capítulo 1, quando os anjos foram apresentar-se diante de Deus, o diabo também foi. Deus perguntou ao diabo, de onde vens? E ele disse, de passear pela terra e rodear por ela. Espíritos demoníacos que ficam perambulando por aí. Fala assim, misericórdia. Tá, e você tem que ter medo? Se você não tem Jesus, e se você anda na carne, é bom ter mesmo. Porque eles andam por aí buscando a quem possa tragar. Mensagem de domingo passado, 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, brama como leão, buscando a quem possa tragar. Anda em redor. Diga glória a Jesus. Aleluia. Mas, meu amado irmão, se você está com o Senhor, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 João 5:18, o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Louvado seja Deus. Então anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. O que significa isso? Uma pessoa que no passado foi dominada pelo diabo em algumas áreas. O diabo é insistente, uma vez expulso, ele tenta voltar. Nós precisamos
perseverar. Fala para um lado, tem que perseverar. Não, tem que perseverar, tem que resistir na fé. Resistir para não voltar a velhas práticas. O maligno vem com as suas insinuações, vem com as suas tentações. Mas, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. O Senhor quer te dar vitória completa. Gálatas 5,1, estai firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Diga glória a Jesus. Não volte atrás. Irmãos, o Espírito Santo está falando aqui. Tem gente que já fez coisa feia na vida, parou, mas anda com um assanhamento interior. Fala de misericórdia. Jesus quer te libertar. O maligno está querendo empurrar alguns de volta para as práticas do passado. Mas o Senhor quer te libertar completamente. Versículo 25. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. O que significa isso? A casa espiritual somos nós. Hebreus capítulo 3, cuja casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes o princípio da confiança até o fim. 1 Pedro 2, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, somos nós. Então, casa varrida e adornada, é Jesus que entra nessa casa, que somos nós, e Jesus nos limpa. Fala para um lado assim, Jesus quer dar uma varrida em você. Está aí, ó, varrida e ornamentada. Jesus quer dar uma varrida em você, tirar a sujeira dos cantos. E Jesus vem com vassoura nova, viu? Vassoura nova limpa bem os cantos. Diga glória a Jesus. Varrida e ornamentada. Quais são os ornamentos? São os dons do Espírito Santo, as graças de Deus, as virtudes da salvação, os frutos do Espírito Santo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Em outro texto, isso aqui também está escrito em Mateus capítulo 12, diz que o espírito encontra a casa vazia. Este é o problema, casa vazia. O Senhor nos liberta, mas o Senhor quer nos encher do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, trabalhamos nas casas de recuperação, tanto masculina quanto feminina, não apenas para tirar as drogas de uma pessoa, é para que a pessoa se converta. Irmãos, o nosso jogo é abertíssimo. Crente tem que jogar limpo e jogar aberto. Diga glória a Deus. Eu sempre falo para os rapazes e para as moças, a nossa intenção aqui é que vocês se convertam. Isso aqui é uma igreja. Quando a pessoa vem para se entrar, faz entrevista aqui dentro da igreja. E o que uma igreja quer? Que a pessoa se converta. Diga glória a Jesus, sem enrolação alguma, porque não basta tirar o pecado de alguém, tem que pôr o Espírito Santo dentro desta pessoa. Meu amado, sem o Espírito Santo é impossível. Foi isso que aconteceu no Velho Testamento. Não havia o Espírito Santo dentro de cada um, e daí tornou-se impossível. Diz lá Romanos 8, que a lei estava enferma pela carne, porque pela carne é impossível fazer qualquer coisa. Então veio Deus e nos concedeu o seu Espírito Santo. Então você não pode ficar vazio. Fala isso para um lado, você não pode ficar vazio. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Meu amado irmão, os dias são maus, está escrito. Nós precisamos da plenitude do Senhor dentro de nós. São muitas lutas. Irmãos, o maligno não está agindo aqui em nosso país com perseguição ostensiva, mas ele age minando os pontos de verdade que Deus já estabeleceu dentro de nós. O diabo quer minar a nossa resistência, o nosso apego às verdades incontestáveis de Deus. Diga glória a Jesus. Guarde a palavra do Senhor. Versículo 26. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Irmãos, como diz lá a Epístola de Pedro, capítulo 2, é melhor não conhecer o caminho da verdade do que conhecer e desviar-se dele. Porque então acontece o que por um verdadeiro provérbio se diz:
O cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Meu amado irmão, diga glória a Jesus. Não pode voltar atrás. Fala isso para um lado, não pode voltar atrás. Não pode. A pessoa se converte a Jesus, muda completamente todos os seus padrões, não fica mais ouvindo as mesmas músicas de antes, não fica assistindo as mesmas coisas que antes, nem lendo. Não, a pessoa se converte totalmente ao Senhor. Isaías 55, deixe o ímpio o seu caminho, o maligno os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Diga glória a Deus. Ah, meu amado irmão, não pode ficar vazio, tem que se encher de Deus, tem que se encher do Senhor, não pode se encher das coisas deste mundo. Diga glória a Jesus. Meu amado, quer ouvir música desses maconheiros desse mundo, tipo Bob Marley, quer encher a cabeça com essas músicas e depois quer vir para a igreja e levanta a mãozinha, glória a Deus. Ah, dá um tempo. Diga glória a Jesus. Fala para ela assim, encha-se de Deus. Encha-se de Deus, encha-se do Senhor, encha a tua mente com a palavra do Senhor, encha-se com os louvores de Deus. Irmão, sabe o que acontece nos últimos dias? Meia conversão, tipo Ananias e Safira, fazem misericórdia, converter pela metade. Meia conversão é uma completa perdição. Fala assim, viu? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Marcos 12:30. Então, irmãos, aí está. Quando a pessoa não se entrega totalmente ao Senhor, existe um ponto de vulnerabilidade que é atacado com insistência pelas trevas. Ele vem com 7 espíritos piores. Por isso que não pode recair, tem que lutar. Lute em oração. Se você está sendo tentado, peça ajuda para irmãos de tua confiança orarem por você. O Espírito Santo mostra pessoas que estão sendo tentadas, fortemente tentadas. Combatem oração. Irmãos, até Jesus pediu oração. No Getsemane, Jesus pediu assim, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava sendo tentado. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus chamou pessoas para orarem com Ele. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim, não ceda à tentação. Glória a Jesus. Continuando, irmãos, o versículo 27. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Diga glória a Jesus. Versículo 27 é a gênese da mariolatria. Fala em misericórdia. É o embrião da tentativa de adoração à mãe de Jesus. Não, é adorar ao Senhor. Ele é o único Senhor. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Diga glória a Jesus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás, respondeu Jesus em Mateus 4, na tentação do deserto. E outra, diga glória a Jesus. No versículo 28, Jesus disse, ao invés de querer se desviar para qualquer atalho de adoração espúria, guarde a palavra de Deus. Fala isso para um lado, guarde a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra do Senhor, bem-aventurado é aquele que lê todos os dias, bem-aventurado é aquele que busca conhecer a vontade do Senhor, bem-aventurado é aquele que não negocia, que não transige com a verdade. Livro de Provérbios diz, compra a sabedoria e não a vendas.
Quer dizer, pontos de verdade que você já aprendeu, isso tem que ficar firme dentro de você. Não é conversinha de colega de faculdade ou conversinha de colega de serviço que vem com aquelas insinuações maldosas, sensuais, gananciosas, materialistas, que vão te demover daquilo que o Espírito Santo já construiu dentro de você. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: Jesus está falando contigo. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meu amado irmão, tem pessoas daqui, né? A gente não está pregando na lua, então é daqui. Diga glória a Jesus. Pessoas que são muito superficiais, que fica assim, apenas na superfície das coisas tidas como evangélicas, mas que não vivem para buscar a vontade de Deus, para buscar agradar a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, viver neste nível assim, fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado, fazer aquilo outro é pecado. Irmãos, esse é o nível assim mais rasteiro da espiritualidade que existe. Nós não ficamos andando nos limites das possibilidades, não. Isso é querer ser um malabarista espiritual, viver perigosamente. Fazer misericórdia? Não. Pelo contrário, é o que Deus quer que eu faça, o que Deus gosta que eu faça. Esse é um nível mais profundo, e o Senhor quer te conduzir a este nível. Diga glória a Jesus. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E eu quero pular com os irmãos para o versículo 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, outra tradução diz, debaixo da cama, mas no velador, ou seja, no meio do teto, no lugar da lâmpada, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Acender uma candeia ou lamparina, ou, que é mais moderno, lâmpada. Nós somos a lâmpada do Senhor. Provérbios 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada de Jeová. Diga glória a Jesus. Nós somos a lâmpada do Senhor e Deus quer te acender. Fala assim: Jesus quer te acender. Salmo 18: tu que fazes resplandecer a minha lâmpada, tu, Senhor, derramas luz nas minhas trevas. Em Mateus 5, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz perante os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor quer nos acender. Irmãos, dentro do tabernáculo de Moisés tinha um candelabro com 7 braços. E era esse candelabro que concedia luz para o interior, porque o santuário era um lugar fechado, totalmente fechado com cortinas, e a luz vinha daquele candelabro, e aquele candelabro representava o Espírito Santo. No Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1, o candelabro é a igreja está aqui nessa terra para iluminar os outros, para trazer luz, para trazer esclarecimento. Diga glória a Jesus. Filipenses 2: entre os quais resplandeceis como astros no mundo. O Senhor quer que nós resplandeçamos. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, quando Jesus disse que nós somos luz, existe a forma de testemunhar, um testemunho verbal, que é o testemunho através da pregação. Quando Jesus fala em luz, é um testemunho através do comportamento, é um testemunho através do coração, através do amor. Irmãos, 1 Coríntios 16, 14, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Deus quer de nós atos de amor. Fala para nós assim: atos de amor. Irmãos, isso é que faz resplandecer a luz do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, na terceira epístola de João, ele faz um elogio a um presbítero que se chamava Gaio.
A Bíblia não diz de qual igreja que era este homem, mas o apóstolo João o elogia muito, porque diz que ele andava na verdade, e todos davam testemunho deste irmão chamado Gaio, de que ele andava em amor, e que ele tinha muitas obras de amor. Irmãos, este Gaio era o responsável por uma igreja. E olha só o que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, falou para este irmão. Não elogiou a forma dele pregar, nem disse que ele tinha uma bela voz, ou tocava instrumentos musicais, ou que o culto era musical, ou que o culto era maravilhoso. Não falou uma palavra sequer sobre a forma de culto e forma de liturgia, mas disse dos seus atos de amor. Irmãos, é isso que fala mais alto, e é isso que acumula galardão para a vida eterna. Diga glória a Jesus. Não é ter uma doutrina correta e andar de uma forma desconexa com a própria doutrina que abraça. Não, é viver em amor. Fala isso para um lado, viver em amor. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Jesus está aqui? O Senhor está falando conosco? Ninguém que acende uma candeia põe debaixo da cama, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Deus quer te colocar no velador. Deus quer te colocar no lugar certo, num lugar que espalhe esta luz. A luz semeia-se para os justos, diz o salmista. Diga glória a Jesus. Deus quer espalhar. Deus quer que a obra que Ele fez em você seja espalhada para outras pessoas. Deus não nos abençoa para que isso fique apenas para nós, mas para que isso seja repartido e alcance outros. Jesus quer te colocar no velador, diga glória a Deus, no lugar em que a luz que o Senhor acendeu em você possa se espalhar. Irmãos, existem cômodos de diversos tamanhos. Existe lustre do tamanho da igreja, que é esse monstro. Já pensou um lustre desse dentro do seu quarto? Faz misericórdia. Ia bater no chão. Por quê? Porque é um lustre para um ambiente grande. Então, existe diferença de intensidade da luz espiritual que o Senhor concede. 1 Coríntios 15 diz que a diferença entre os próprios astros do céu. Então, existem crentes que são mais luminosos e Deus os coloca em veladores assim de ambientes grandes. Agora, existe também a luz do quartinho, que é um quartinho pequeno, mas tem que ter uma luz, porque senão você não chega nada lá dentro. Diga glória a Deus. O importante é que a luz tem que brilhar. Fala isso para um lado, a luz tem que brilhar. Pouco importa o tamanho da tua luz, ela tem que brilhar em algum lugar. E não pode ficar embaixo da cama. Diga glória a Jesus. Então fala para o mundo do lado, você tem que ficar no lugar certo. No lugar certo. Irmãos, o problema sério que os crentes têm que vencer é o problema da inconstância. 2 Tessalonicenses 3,5, que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na constância de Jesus Cristo. Fala para um lado, tem que ser constante. Tem que ser constante. Os crentes têm um defeito feio. Começa uma coisa, faz um pouco e para. Desanima. Ai, pastor, eu não estou sentindo mais de fazer. De comer você está sentindo, né? Porque está bem gordinho. Então por que você não para de comer também? Diga glória a Jesus. Você não sente que você tem que parar de comer. Só sente que tem que parar de tocar no louvor, na orquestra, de ficar na portaria ou de atender os necessitados. Só isso que você sente de parar. Fazem misericórdia. A luz tem que brilhar. A luz tem que ficar no velador. Luz queimada vai para o lixo. Jesus. Fazem misericórdia. O que você faz com a luz queimada? Me diga. Queimou a lâmpada. Você vai guardar ela? Fazer o que com ela? Luz queimada vai para o lixo. Meu amor, você não pode ficar queimado. Fala isso para nós, você não fica queimado. Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. A luz tem que ficar no velador. Versículo 34. Agora Jesus muda um pouco a forma da parábola, da comparação. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Outra tradução diz, o teu corpo será tenebroso. Misericórdia. Diga glória a Jesus. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Deus quer te dar bons olhos. Provérbios diz, o que é de bons olhos será abençoado, porque reparte do seu pão ao pobre. Bons olhos é aquele que vê a necessidade do outro para ajudar, para repartir, para compartilhar. Olho mau é o que vê a necessidade do outro para difamar, para maldizer e para criticar. Fala assim, misericórdia. Então fala para um lado assim, Jesus quer te dar bons olhos. Bons olhos. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. O Senhor quer nos dar bons olhos. Ah, meu amado irmão, e isso não é obra de um dia nem de dois. Como diz lá em Esdras 10, quando descobriram que os que retornaram do cativeiro tinham casado com mulheres estranhas, e daí Esdras rasgou os vestidos, ficou em jejum, em prostração, e o povo todo de Israel foi congregado, mas numa época em que tinha chuvas fortíssimas na terra, e daí o próprio povo disse para Esdras, olha, isso aqui não é obra para um dia nem para dois. É melhor ir todo mundo para casa, coloque os superintendentes para fazerem essa obra e para tratar caso a caso, porque essa obra vai demorar tempo para fazer. Irmãos, e para o Senhor consertar os nossos olhos também demora tempo. Ah, irmãos, nós precisamos ser libertos do vício da crítica. Fala para nós assim, Jesus quer te libertar. Ah, Senhor amado. Diga glória a Jesus. Ah, Deus quer nos tratar. Como poderemos ser uma bênção nas mãos do Senhor com olhos críticos, com olhos malignos, com olhos invejosos, olhos de cobiça, olhos de adultério? Fala em misericórdia. Ah, meu amado irmão, o Senhor quer nos dar bons olhos para que nós enxerguemos o que precisa ser feito. Para que nós venhamos a enxergar a necessidade que precisa ser suprida. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Esses dias atrás, uma pessoa que frequenta cultos neste lugar veio me dizer que estava passando fome em casa. Fome. A pessoa veio me dizer assim, ontem fui dormir com fome, porque não tinha nada para comer. Irmãos, e muitas vezes a gente fica olhando assim, ai, o fulano está fazendo culto, ai, ele vem tão pouco, né? Ai, ele senta e fica lá para trás. E você sabe das coisas. Eu olhei para a pessoa assim, eu não tinha cara nenhuma de quem estava passando fome. E estava. Ah, meu amado irmão, nós precisamos de bons olhos. Fala assim, bons olhos. Pare de olhar defeito. Quer olhar defeito, compra um espelho. Diga glória a Jesus. Você vai achar um monte. Diga glória a Deus. Irmãos, para olhar os outros. Ah, irmãos, a candeia do corpo são os olhos. Ah, Senhor amado, versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Ah, irmãos, a luz que o Senhor nos deu, ela tem que ser luz de verdade. Esta luz não pode se perverter. Sabe quando cai uma das fases da luz e aquelas lâmpadas amarelas ficam parecendo um tomatinho no teto, fica bem fraquinho assim? Fazem misericórdia. Tem uns crentes desse jeito. Olha para o irmão do lado assim. Jesus amado. Diga glória a Deus. Tem uns crentes desse jeito, cai uma fase da luz, ele está com a luz que parece um tomatinho. Jesus quer consertar isso aí. Diga glória a Deus. A luz que o Senhor te deu não pode desnaturar. Jesus te chamou para ser luz e não trevas. Jesus te chamou para ser instrumento de entusiasmo, instrumento de ânimo e não um poço de desânimo. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, você é um instrumento de incentivo. Incentivo. Você foi chamado para ser uma bênção. Tu serás uma bênção. Gênesis 12:3. Glória a Jesus. Irmãos, versículo 36. Se, portanto,
todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Aleluia. Aqui no versículo 36, Jesus já estendeu o sentido da comparação para mais adiante ainda. No versículo 36, Jesus deu a entender o seguinte, que o nosso corpo tem várias partes, que a nossa vida tem várias áreas. E pode ser que uma área da nossa vida esteja em luz e outras estejam em trevas. No versículo 36, o Senhor Jesus nos explica que a nossa vida pode estar parcialmente luminosa e parcialmente tenebrosa. Favas e misericórdia. Irmãos, e Jesus quer pôr luz nessa casa inteira aí. Fala para nós assim, Jesus quer pôr luz em tudo. Diga glória a Jesus. Irmãos, nenhuma parte do nosso corpo, nenhuma parte da nossa vida pode ser dominada pelas trevas. Irmãos, luz significa o seguinte, transparência. Luz significa diálogo, luz significa comunicação, luz significa honestidade, luz significa ausência de mistério, ausência de segredos. Diga glória a Jesus. 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmão, Jesus está aqui, o Senhor está falando conosco. Coloque, exponha todas as áreas da tua vida à luz do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma das áreas da vida que fica assim mais enegrecida é a área da sexualidade. Meu amado Jesus quer entrar com holofotes na tua sexualidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, ainda mais no Brasil, uma terra tão permissiva, tão contaminada. Irmãos, as pessoas, quantos crentes com conceitos deturpados de sexualidade, que fica assim tudo tão sujo. Aliás, esse é o sentido da palavra pornografia, sujeira. Irmão, Jesus quer limpar. Diga glória a Deus. Irmãos, existe sexualidade santa, agradável a Deus. O livro de Cantares de Salomão, tem muitos crentes, assim, os mais ortodoxos, que gostam de dizer assim, o livro de Cantares de Salomão é um livro espiritual. Tá, irmãos, mas a Bíblia tem o sentido espiritual e tem o sentido literal também. O que diz em Cantares de Salomão tem um sentido maior e tem o sentido expresso, tem o sentido direto. Diga glória a Jesus. Irmãos, luz. Deus está falando aqui, Jesus está falando. Diga glória a Deus. Jesus quer iluminar a tua sexualidade, iluminar. Irmãos, no crente a sexualidade é umbilicalmente ligada aos sentimentos. Não existe sexualidade sem amor. Irmãos, para crente, sexo tem conotação familiar, tem conotação caseira, tem conotação de amor. O que diz Provérbios? Alegra-te, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo, pelo seu amor se atraído perpetuamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas isso tem que ser limpo. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros. Fala assim, Jesus quer te purificar. Jesus quer te purificar. Irmãos, a religião majoritária neste país trouxe um conceito assim, que a sexualidade tem que ser reprimida. É exatamente aquilo que diz lá, 1 Timóteo 4, proíbem o casamento e a abstinência dos manjares que Deus ordenou para os fiéis, para que usassem deles com ações de graças. Diga glória a Jesus. Irmão, sexualidade é para ser instrumento de bênção, não instrumento de perturbação. O que precisa nisso na tua vida é luz. Luz. Diga glória a Jesus. Fala assim, Jesus quer te dar luz. Jesus quer te iluminar. Jesus quer iluminar os teus pensamentos.
tirar os pensamentos sujos, pensamentos que foram induzidos por filmes, por leituras. Jesus quer te iluminar. Diga glória a Deus. Irmãos, toda a área da vida, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Irmãos, o Senhor quer nos encher de sua luz. Diga glória a Jesus. Conseguir falar de qualquer coisa assim, com os olhos limpos, com o coração limpo, sem nunca levar para a malícia. 1 Pedro 2 diz que a malícia tem que ser arrancada de nós. Diga glória a Jesus. Mas quantos crentes adultos, que quando vai falar sobre algum assunto de sexo, já fica toda constrangida, mas para pensar besteira e para falar umas piadas sem graça, você não tem constrangimento nenhum, né? Só para quando vai falar para assunto sério. Fala assim, misericórdia. Jesus quer te iluminar, já passou da hora de amadurecer. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem outras áreas que Jesus quer iluminar. Irmãos, a área do humor. Diga glória a Jesus. Jesus quer entrar com holofote no teu humor, ranzinza e rabugento. Olha bem para o irmão e diz assim, misericórdia. Hoje eu não acordei bem. Meu amado, então quer dizer que se Jesus vier no dia que você não acordou bem, Jesus vai ter que esperar um pouco, né? Jesus fica sentado lá na nuvem esperando melhorar o seu humor para te levar. Fazer misericórdia. Gente de mau humor não vai para o céu. Capaz que ranzinhos entra lá. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25. Céu é lugar de gozo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus eterno. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer iluminar na área da paciência, na área da longanimidade. Diga glória a Jesus. Jesus quer iluminar toda a tua vida. Irmãos, o Senhor me falou essa semana que aqui na igreja tem pessoas pessimistas. E Jesus quer te livrar do pessimismo. Diga glória a Deus. Irmãos, muitas vezes a gente enxerga quando uma pessoa é pessimista. E a gente enxerga e sabe o que a gente faz? Fala mal. Não, tem que orar. O problema da pessoa é o pessimismo. O nosso pode não ser esse, mas é outro. Também tem. Diga glória a Jesus. Então tem que orar. Irmãos, o Senhor quer entrar com luz. Fecha os teus olhos. Aleluia. Até que o Senhor nos dá a palavra nesta noite. Louvado seja Deus, se o teu corpo todo estiver em luz, sem estar em trevas parte alguma, ele será todo luminoso. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, clamamos a Ti. Somos casa espiritual e sacerdócio santo. Meu Deus amado, entra com saúde, entra com vida, entra com graça. Meu Deus, entra com limpeza. Meu Deus, como diz em Mateus 5, os limpos de coração que verão a Deus. Senhor amado, nós clamamos a Ti, Deus eterno. Quebra as cadeias malignas, meu Deus, liberta-nos de pecado. Senhor amado, aqueles que estão com áreas da vida comprometidas com o pecado, áreas da vida comprometidas com as trevas. Senhor amado, venha libertar nesta hora em nome de Jesus. Senhor, nós nos humilhamos, nós clamamos, meu Deus, completa a Tua obra em nós, completa, Senhor, nós queremos nos abrir, como diz 2 Coríntios 3, estamos com o rosto descoberto, não queremos encobrir nada. Hebreus 4,13, tudo está nu e patente perante aquele com quem vamos tratar. Senhor, 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 em nome de Jesus, derrama luz, como diz o salmista, derrama luz nas minhas trevas. Nos pontos negros de minha vida, derrama luz, Senhor amado, naquilo que eu ainda não fui transformado, derrama luz, Senhor amado, naquilo que ainda existem pecados habituais, derrama luz, Senhor amado, derrama luz em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós clamamos, meu Deus,
nós nos humilhamos, Senhor, nós nos abrimos ao Senhor nesta hora, Senhor, que hoje seja noite de libertação, noite de cura, Senhor, noite em que possamos superar. Meu Deus amado, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, o Senhor mostra famílias sendo atacadas pelo diabo, famílias daqui. E o Senhor quer, irmãos, o Espírito Santo se incomoda com isso, o Espírito Santo geme com isto, porque o Senhor não quer famílias se esfacelando. Não. Vamos clamar, feche os olhos, clame junto conosco, clame. Meu Deus amado, em nome de Jesus, olha, Senhor, famílias sendo atacadas pelas trevas. Senhor, contendas entre marido e mulher, contendas, dissensões, divisões. Meu Deus, o maligno quer destruir famílias. Meu Deus, tem misericórdia. Nós clamamos a Ti, desfaz. Em nome de Jesus Cristo, expulsamos toda obra do diabo que endurece o coração, obra do diabo que rouba o amor. Expulsamos em nome de Jesus a obra do diabo que interrompe o diálogo. Expulsamos em nome de Jesus Cristo obra do diabo que torna os corações rígidos, endurecidos, armados. Senhor, expulsamos isso. Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras das trevas. Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo expulsamos e ordenamos: sai! Obra das trevas que quer destruir famílias, sai! Está desfeito, está anulado, como disse Jesus para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que for ligado na terra será ligado nos céus, o que for desligado na terra será desligado dos céus. Senhor, em nome de Jesus, todas essas obras malignas estão desligadas,